Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Este é o terceiro vídeo da série de reflexões que Deus colocara no meu coração. Quero compartilhar com vocês, através desta mídia, a reflexão sobre autocontrole e disciplina. Como que o Espírito Santo espera que você, que professa a fé em Jesus Cristo, exerça autocontrole sobre o seu corpo e disciplina, como subjugar a carne e as suas paixões. Qual é a mensagem de Deus através do seu Espírito ao coração da sua igreja e de todo aquele que com fé professa o nome de Jesus? Para tal, eu queria utilizar do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Assim diz a palavra do Senhor. O termo utilizado, o termo grego para esforcem-se, é a palavra agonizomai. Esta palavra, ela traz a imagem de um atleta, de alguém que está se esforçando ao máximo para vencer uma competição olímpica, Jogos Olímpicos. Alguém que impõe sobre você uma autodisciplina, um autocontrole, uma vida regada, e ela foi estabelecida, ela foi uma vida formatada com base nos seus propósitos, no seu objetivo final, que é competir e vencer os seus adversários e no final ser galardoado, no final receber a coroa da vitória, a coroa de louros e ser declarado vencedor. Mas a vida de um atleta, você sabe que não é fácil, pelo menos de um atleta que com seriedade e responsabilidade sabe o que quer e o que busca. Um atleta, ele precisa ter autocontrole, disciplina, domínio próprio, treinamentos e mais treinamentos. Ele se esforça todos os dias para superar as próprias limitações, para impor ao seu corpo limitações pelos quais ele possa desfrutar e com isso ser vencedor. Ele impõe a abstinência ao seu corpo em função de seu propósito de vencer esta competição. Ele precisa estar bem. Ele precisa estar preparado fisicamente, emocionalmente. Ele precisa vencer os seus próprios medos e vencer as suas próprias inclinações. Precisa dormir bem, se alimentar bem, fazer de sua vida uma vida de propósito, autodisciplina e autocontrole. Então, quando o Espírito Santo faz menção desta palavra, ele não quer retratar simplesmente os Jogos Olímpicos, mas a vida do atleta. Como o atleta precisa viver para se preparar e vencer esta competição. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz: agora, todo atleta que vai para o treinamento é competente nos jogos e é disciplinado e exerce autocontrole em todas as coisas. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que murcha, mas nós, os salvos, os que professam a fé em Jesus Cristo, fazemos para receber
uma coroa imperecível que não murcha. Percebe que o Espírito Santo, ele faz um paralelo. Ele diz, olha, esses competidores exercem uma autodisciplina, exercem um autocontrole, são disciplinados em todos os sentidos para ganhar uma coroa que murcha. Agora, vocês estão correndo para uma coroa eterna, imperecível, que não murcha. Uma coroa que será dada pelo próprio Salvador. Ele vai declarar vocês merecedores e vencedores desta competição e vai coroá-los com uma coroa imperecível, que não murcha. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 24, o texto diz, você não sabe que em uma corrida todos os corredores correm, mas só o melhor vence? Mas apenas um recebe o prêmio. Aí o Espírito Santo disse, corra sua corrida de forma que você possa agarrar o prêmio e torná-lo seu. Você precisa conquistar esta coroa. Você precisa agarrar esta coroa e torná-la sua. Para isto você precisa se submeter ao autocontrole, se submeter à disciplina, subjugar as suas inclinações, os seus desejos pecaminosos, dominar o seu corpo e a sua carne. Quando a palavra de Deus se refere à carne, ela sempre se refere às suas inclinações e às suas paixões. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o texto diz, Paulo dizendo, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Olha que coisa forte e poderosa que Paulo fazia para cumprir a sua jornada de um atleta de Cristo. Então Paulo diz, olha, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Para você entender a profundidade dessas declarações, nós precisamos utilizar do termo grego que Paulo utilizou. É a junção de duas palavras, doulos, que significa escravo, e a palavra ago, que significa reduzir ou conduzir. Neste caso, Paulo está dizendo que conduziu o seu corpo e a sua carne ao domínio, ou seja, ele exerceu o domínio total do seu corpo e da sua carne. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu exerço domínio total sobre as minhas inclinações, sobre os meus desejos carnais, sobre as vazões da carne. Eu não me deixo dominar como muitos se deixaram dominar pelos desejos da carne e as suas inclinações. É por isso que ao longo da história houve muitos escândalos no meio da igreja, envolvendo grandes pregadores, cantores, membros do corpo de Cristo, que foram dominados pelo desejo da carne, por suas inclinações, e com isso negaram a fé e se deixaram dominar e estão fora do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, até o dia de hoje. Ou seja, quando você olha para 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O termo grego, eitaio, que foi usado por Pedro, se refere a ser conquistado. É como se dois exércitos estão lutando entre si e o exército com maior preparo, maior poder, dominou o exército inferior, o exército que está despreparado, que está fraco, e subjugou o exército inferior, dominando as suas torres fortes e fazendo de suas torres fortes aquilo que lhe apraz para os seus interesses próprios e para os seus próprios projetos e propósitos.
É isto que Pedro estava mostrando, um homem derrotado, um homem dominado, um homem achatado, dominado totalmente pelas inclinações da carne, pelo poder da carne. É por isso que Pedro diz que aquilo de maior força em sua vida será o seu rei. Será o seu rei no sentido de que vai impor suas leis, impor os seus desejos, impor as suas vontades, impor o seu domínio e vai levá-lo à escravidão total. Vai fazer você perder a sua identidade. Então reflita, domine ou será dominado. Escravize os seus desejos ou será escravo deles. Tenha o controle de sua vida, ou sua vida será controlada pelos seus desejos e inclinações. Aquilo de maior força em sua vida será o seu rei. Então esta é a vontade do Espírito Santo, que você se esforce para ter autocontrole e domínio sobre o teu corpo e a tua carne, vencer as tuas inclinações e no final você será coroado com uma coroa imperecível, incorruptível, que não murcha, a coroa da vitória que Cristo te dará. E o texto diz que devemos nos esforçar para entrar por esta porta estreita, porque ela não permite bagagens que você não vai utilizar. Ela não permite bolsas com coisas de sua vida que agora você não vai precisar como atleta de Cristo. Você precisa de autocontrole, autodisciplina, regar a sua vida e fazer com que haja uma concordância entre a coroa que você busca e a vida que você leva. E muitos tentarão conquistar esta coroa no grito, mas o Senhor disse, mas não vão conseguir. Então esta é a vontade do Espírito Santo para a tua vida, que você tenha autocontrole e domine suas inclinações. Como você faz isso? A palavra de Deus nos diz que tudo isso é possível quando nós olhamos para a palavra de Deus e permitimos que o Espírito Santo opere esta força em nós. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, versículo 29, o texto diz, para o que eu também lutando, de acordo com sua obra, que opera em mim poderosamente. Que obra é essa que opera nos salvos? É só olhar para Efésios capítulo 6, onde o texto diz que Deus é suficientemente capaz de nos dar mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Então convide o Espírito Santo para a tua vida e terás poder para dominar o teu corpo e subjugar a tua carne, e não cederás às tuas inclinações. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Te dar uma coroa eterna e declarar sobre a tua vida vencedor. Aquele que venceu o mundo e as suas inclinações. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Fique com Deus.